Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, Mais Saúde tá uma delícia, tá realmente assim, começando com uma pauta gostosa em todos os sentidos e seguindo com outras muito interessantes que eu tenho certeza que essa semana vocês vão também adorar. Falar do famoso tofu, aquele tofu que quando eu falo com os pacientes tofu, eles enrugam o nariz, eu digo, não é isso, você não está comprando o tofu certo, você não está usando o tofu da maneira adequada. Ai, mas eu adoro soja, doutora, tomo leite de soja, como carne de soja, aí eu digo assim, só que você está comendo a soja de um jeito ocidental e não oriental. Aí eles perguntam, como assim? Nós temos que comer a soja como os orientais comem. E como que é? É a soja que é coagulada ou fermentada, porque é sabido que a proteína da soja é de dificílima digestão. Tanto é que não é à toa que eu tenho encontrado em consultório, e depois eu vou trocar uma ideia aqui com a minha colega nutricionista que eu convidei para participar do Mais Saúde de hoje. Eu tenho encontrado muita alergia à soja, mas por quê? Porque leite de soja não sofre essa fermentação ou essa coagulação, o extrato de soja, e nem a carne. Então nós estamos comendo uma soja que a gente pensa que está fazendo bem e na realidade não é nada disso. Portanto, foi para falar e desvendar todo esse mistério do tofu e incentivar vocês a começarem a arriscar novos sabores e quando olhar no supermercado aquela caixinha ou outros produtos que já tem bastante novidade no mercado, vocês se arrisquem e provem. Mas hoje o Mais Saúde, como sempre, vai estar aqui à sua disposição. Pode deixar a sua pergunta para, de repente, no meio do programa surgem as dúvidas, vocês podem estar ligando. Bom, nós estamos aqui hoje, a minha convidada é a doutora Jaqueline Talieta, né? Ela é nutricionista, formada pela USP. Ela é nutricionista trabalhando em consultório aqui em São Paulo. Depois eu vou dar o endereço dela. Ela desenvolve trabalho também de congelados personalizados, faz treinamento de cozinheiros da casa. Esse é um trabalho fantástico porque nós nutricionistas, quando vamos pedir para dar uma mudada no cardápio da casa, se a gente não tem a colaboração de quem faz, fica complicado. E ela é nutricionista de uma empresa maravilhosa chamada Ecobras, que trabalha com alimentos orgânicos de soja. Jaqueline, muito obrigada pela sua disponibilidade. Deixa eu agradecer principalmente a Paula da Ecobras, de você estar podendo estar aqui conosco ao vivo nos nossos estúdios para responder uma série de dúvidas dos nossos ouvintes e seguramente de muito nutricionista também. Bem-vinda. Obrigada, Gisela. Obrigada a todos os ouvintes. Espero colaborar com as dúvidas de vocês e a gente está aqui para esclarecer tudo que for possível. Então, gente, vocês podem estar ligados. Vocês têm dúvida sobre tofu? Sabe o que é? Como é que faz? Do que se trata? Desde quando se come? A origem? Então, a Jaqueline vai estar aqui para conversar todos esses detalhes com a gente. Ligue 0 Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Jaqueline, antes de mais nada, conta para os nossos ouvintes o que é o tofu. Bom, o tofu ele é mais conhecido como queijo de soja, porque o tofu é extraído do leite, entre aspas, né? Porque o leite só vem de glândulas mamárias. Acho que isso é um dado simples, mas importante de se ter em mente, né? Tanto que a gente tem que falar não leite de soja, mas bebida à base de bebida soja. à base ou então extrato de soja, é isso? O extrato de soja é mais conhecido como leite, entre aspas, novamente, de soja em pó. Uhum. Né? E quando esse leite ele é adicionado de água, ou está na forma líquida, é mais conhecido como leite de soja. Perfeito. Eu acho mais correto falar bebida à base de soja. Bebida à base de soja, perfeito. Então o tofu ele é feito a partir, depois do processamento da soja em grão, ele é extraído o leite da soja pelos processamentos que a empresa faz, né, as indústrias fazem, e a partir do leite, então, com os coagulantes,
é que se faz, que deixa o leite na forma de queijo, né? Naquela forma coagulada, como você tinha dito. Pois é, porque eu sempre falo pro meu paciente o seguinte: temos que estar consumindo a soja como o oriental. Como é que eles consomem? Os japoneses e os orientais, os chineses também, eles consomem na forma de miso, né, na forma de tofu e na forma de shoyu. Que é a soja fermentada ou coagulada, né? Isso, o shoyu e o miso são fermentadas e o tofu é coagulado. Pois é, gente, mas por que isso? Porque eles comem soja acho que há mais de 5.000 anos, né? Isso, há muito tempo. E eles aprenderam. Então eles aprenderam que se eles não coagulam ou não fermentam a soja, aquilo é indigesto à beça. Por quê? Porque a proteína da soja é de dificílima digestão. Então, quando você coagula ou quando você fermenta, você ajuda o processo, digamos assim, de quebrar aquela grande cadeia proteica, que eu sempre brinco e digo assim, é como se a proteína fosse um grande colar de pérolas e cada aminoácido a sua pérola. E a gente precisa ter uma tesourinha, que são as enzimas, para soltar cada uma dessas pérolas e aí poder ser absorvida pelo organismo. E isso é o que facilita a coagulação e a fermentação, correto? Agora, da onde que é a origem do tofu? Por incrível que pareça, como eu mesma assim não sabia, a origem é chinesa. Olha aí, a gente pensa que é japonesa, mas é chinesa, viu, Paula? Viu, Thiago? Que estão aqui hoje me dando suporte. Quem está atendendo vocês hoje é a Juliana, que está lá dando todo o suporte pra gente e pra Vera principalmente. E a partir daí, então, a soja foi introduzida no Japão, né? E ali no início foi consumida mais pela classe alta e logo viu que poderia ser proporcionada para toda a população. E aí que a gente vê, né, o consumo altíssimo de tofu, de miso, de shoyu, e isso vem sendo relacionado à saúde dessa parte das pessoas orientais. Perfeito. Inclusive, lembrando que não é cultura, porque eu sempre, Jaqueline, você ainda não me conhece bem, né? Mas, é assim, a nutrição funcional preconiza que leite de vaca é para o bezerro, leite de cabra para o cabritinho, o leite da baleia para o bebê baleia ou da golfinha para o bebê golfinho. Cada leite é para a sua espécie. Então, eu costumo dizer, o oriental ele não tem a cultura de tomar leite. Não tem. E o que o tofu é tão bom assim, que faz com que eles tenham assim tantos benefícios na saúde? O tofu, na verdade, ele é a forma ideal de se consumir a soja, né? Além do miso e do shoyu. Só que como esses são mais para tempero, então a gente vai estar falando do alimento que pode ser mastigado, vamos dizer assim, né? Que é fonte de proteína para a gente. Então, como eu já acabei de dizer, o tofu ele é a ótima fonte de proteína. A soja em si, ela é o alimento vegetal de melhor fonte proteica, né? Contém todos os aminoácidos que a gente precisa e pode ser equiparado à qualidade da proteína das carnes. Perfeito. Tá? Outra vantagem do tofu é que ele não acidifica o sangue. Né? Isso, o que é isso? Né? A acidificação do sangue ela é responsável por inúmeras doenças do organismo. Exato. É o que a nutrição funcional hoje vem mencionando muito, né? Muito, porque, gente, a partir do momento que você tem que ter o sangue num pH, assim, ele é minimamente uma oscilação mínima, né? Uma coisa de 7, se eu não me engano, 3 a 7,4, uma coisa assim, muito pequenininha a oscilação. Só que a mínima oscilação para acidez, e o que torna o sangue ácido, gente? As carnes, as proteínas de origem animal. O que tornam, ao contrário, o sangue alcalino, que, digamos assim, é bom, que é mais alcalino para o organismo? Todas as verduras, os grãos, as frutas. Então, quando a gente come muita carne e acidifica o sangue, o que acontece? O corpo pare de socorro, precisa equilibrar de novo esse sangue. Aí, o que ele faz? Ele tira o cálcio dos ossos para tamponar, isto é, para voltar a equilibrar o sangue. Por isso que a gente fala, você quer conservar cálcio dos ossos? Porque não é só o cálcio que você toma que você tem que se preocupar em pôr no osso. É aquele que está no seu ossinho de não fazer ele sair.
Exatamente. E o bacana do tofu é que ele tem cálcio, uma grande quantidade de cálcio. Se você comparar com o queijo, assim, você vai ver que ele tem uma grande quantidade de cálcio que dá muito bem para trocar, tá? E com a vantagem ainda de não acidificar o sangue. Então, além de você trazer o cálcio para o seu organismo, você ainda vai estar garantindo que o cálcio que você já colocou vai permanecer lá. Então, ele é um ótimo alimento para adolescentes, para crianças, para adultos e para idosos. Perfeito, vocês já entenderam por que eu trouxe a Jaqueline hoje aqui. Mas olha só, Jaqueline, já começam as participações. Eu vou dar só uma lidinha e depois nós entramos já você respondendo a várias questões. Tem a Conceição aqui do Parque Independência de São Paulo. Doutora Gisela, tenho 71 anos, peso 45 quilos, tenho 1,63 m. Tenho muitas dores nas juntas, faço ginástica e tomo cálcio. E abraço para todas. A Eliene, da Vila Leopoldina de São Paulo. Doutora, gostaria de saber uma alimentação após uma cirurgia de retirada de um tumor na mama. Pois não, Eliene, já vamos responder para você. Mercedes, da Vila Nelson. Doutora Gisela, poderia passar a receita do patê de tofu que podemos usar no lugar da margarina? Regina Maria, do Parque América. Gostaria de saber se a soja tem o mesmo valor nutritivo do feijão. Guiomar, da Vila Fabiana do Embu. Estou todos os dias em sintonia do programa. Obrigada, Guiomar. Inajá, de Campininha. Abraços para as doutoras. Obrigada, Inajá. A Jacira Bernadette, da Vila Anchieta do Embu. Faço uso do tofu 2 vezes por semana. Gostaria de saber se posso incluí-lo no café da manhã. Rossi Martins, Vila Ipojuca, São Paulo. Estou 11 dias sem consumir leite e derivados e estou me sentindo muito bem. Quais os alimentos que as pessoas com gastrite podem consumir? Abraço para as doutoras. Voltamos agora, em seguida, com a doutora Jaqueline, respondendo a todas essas questões. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração, eu clamarei o teu espírito. Como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abro a vida nova do Espírito, vida de fé e temperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Eu estou, se o frio alcançou meu coração, eu clamarei o teu espírito. Como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abra a vida nova do Espírito, vida de fé e temperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus.
veio uma mulher da Samaria buscar água na fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. E Jesus disse à mulher: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? E Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Senhor, somos como esta mulher, sedentos de Ti, da água viva. Sim, Senhor, nós temos sede de Ti, nós temos sede de Deus. O homem tem sede de Deus. As nossas buscas desregradas, desenfreadas pelo prazer, pelo poder, é porque nós temos sede, Senhor, sede de Ti. Estamos assim, sentados à beira do poço, querendo água, buscando em poços, com água suja, saciar essa sede. Mas agora sabemos que só Tu podes nos dar água viva, água que jorrará para a vida eterna. É essa água que nós queremos, Senhor. É essa água que eu quero, Senhor. Muitos de nós no caminho desanimaram, muitos de nós no caminho desistiram, muitos de nós, após bebermos dessa água, não voltamos ao poço para beber novamente. E hoje, Senhor, nós queremos voltar a este poço e beber a água que sacia a nossa sede. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem a água viva, vem água pura, purificar, libertar, renovar as forças, renovar a nossa fé. Senhor, nós queremos nos levantar, mas precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito. Vinde, ó Espírito Santo, e levanta o Teu povo, levanta os consagrados, levanta os casais, levanta as famílias, levanta os jovens, levanta os sacerdotes, levanta a Tua igreja, Senhor, pela força e pelo poder do Teu Santo Espírito. Muitos perderam a fé, muitos desanimaram, muitos estão desesperados. Nós pedimos, Senhor, eu Te peço, Senhor da vida, derrama o Teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre todas as nossas realidades, e sacia a sede da nossa alma, que é sede de Ti, Senhor. Nós não queremos desistir mais, nós queremos avançar, e que o Teu Espírito nos leve para frente. Que essa água viva, que sacia a sede da nossa alma, que agora novamente enche-nos, que ela nos leve para frente. Essa água viva é o Teu Espírito. Leva-nos, Senhor, como o vento que sopra, impulsionando o barco, como uma pena que é levada pelo vento. Nós queremos ser assim, Senhor, impulsionados pelo Teu Espírito. Não nos deixe desistir, não nos deixe desanimar. Encoraja-nos, Senhor.
Encoraja-nos, Senhor, e não nos deixe mais voltar atrás. Nós nos submetemos ao Teu senhorio e clamamos o Teu Espírito. E clamamos a Ti, Senhor. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Sempre em frente. Sempre em frente. Caminhando, seguindo, caindo e levantando. Clamando o Teu Espírito. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Sem o Teu Espírito, nós não somos nada. Nós não somos capazes de nada. Nós dependemos de Ti, Senhor. Aquela mulher nem sabia quem o Senhor era. E nós sabemos quem o Senhor é, porque já fizemos uma experiência contigo. Nós estamos voltando, Senhor. Nós estamos voltando para a Tua casa. E é nela que nós encontramos toda a força para seguirmos em frente. Estamos voltando para a Eucaristia. Estamos voltando para a oração. Estamos voltando para a Tua palavra. Estamos voltando para a Tua vontade. Estamos voltando, Senhor, para o caminho de santidade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará. Sentirei tua amor, só Deus, e minha fé renascerá. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará. E sentirei o amor, só Deus, e minha fé renascerá. Alegra-te, Virgem Maria, bem-aventurada tu és. Salve, 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 Rainha. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Esposa do Espírito Santo, repousa em ti, ó Senhor, Senhor. Salve, 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 Rainha. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Teu sim para nós gerou vida, nos trouxe Jesus Salvador. Salve, 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 Rainha.
Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Por que a gente não desespera? Porque a gente acredita em Deus. Acredita ou não acredita? Você tem ou não tem fé no Senhor? Você tem fé no Senhor. A nossa fé pode ser pequenina, mas nós somos um povo de fé. Somos ou não somos? Nós somos um povo de fé. Nós esperamos no Senhor. Nós buscamos Deus porque nós fomos buscados por Deus. Deus foi buscar você onde você estava, perdido onde você estava. Ele conquistou o seu coração, Ele cativou você, Ele colocou no seu coração esta confiança, esta fé, esta esperança de que Ele pode fazer algo em seu favor e você acreditou. Estar aqui é uma manifestação desta sua fé. E esta fé é quem faz com que este gemido aconteça no seu coração. Vencendo aflições, alcançando milagres. Na Rádio América você fica por dentro do que acontece na igreja em todo o mundo. No cenário religioso, este é o ano da vida consagrada. Papa Francisco visitará os Estados Unidos e França. 2015, ano do Sínodo para as famílias. Notícia, formação. Papa Francisco retomou nesta quarta-feira a tradicional audiência geral. Reportagens especiais e transmissões ao vivo, só para você. Rádio América, mais informação no seu rádio. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações, 3382-9800. 3382-9800. Eu sou a videira, vós os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Aleluia. Rádio América vivendo com você, o tempo da Páscoa. O Portal Canção Nova tem mais uma novidade para você. É o novo canal de mensagem. Reformulado, que beleza, você vai ver, com fácil acesso aos conteúdos diários. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. E temas diversos. Que o Senhor possa estar conosco, que possamos ser família de Deus. Além de orações em áudio. Confira. Mensagem.cançãonova.com. América. 12h29. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação, dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Pois é, antes de começar as questões, eu vou até terminar de ler quem já também continuou deixando aqui o seu recado. Teve a Maria das Dores, do Jardim São Vicente do Embu. Faço extrato de soja. Ela conta como é que ela faz e pergunta, usando para diversos pratos. E ela pergunta se está correto. A Cláudia, do Jardim dos Estados, aqui de São Paulo. Ultimamente tenho consumido muita mexerica. Gostaria de saber se tem algum problema e qual a quantidade de fibras. Falo para você já, Cláudia. A Fumiko Mizuno, do Jardim Oriental. Gostaria de saber se o cristal de sal do Himalaia... Ah, sim, tá, você quer saber sobre ele. Eu ganhei, mas não sei como usar. Eu vou fazer o seguinte, Fumiko, eu vou pedir para o chefe Renato Calef, e ele tem muitas receitas que ele passou para mim, para eu depois passar para o paciente, onde ele usa o sal rosa do Himalaia, né? É chiquérrimo. E a gente vai falar a respeito também, tá bom? A Maria Dinice, da Vila Castelo, tem uma filha de 22 anos, ela tem deficiência de glóbulos brancos. Qual o benefício do tofu para ela e como prepará-lo?
A Maria de Lourdes, da Vila Zelina. Meu marido tem gastrite, toma extrato de soja. Gostaria de saber se ele pode consumir, o que ele pode consumir no lugar. A Janete, dos Santos, da Vila Guilherme. Não conheço o que é tofu. Onde posso comprar? Lindaura, do Conjunto Habitacional Turística de São Paulo. Onde posso encontrar os produtos da Naturalis. A da Naturalis, eu vou fazer o seguinte. Vocês, os meus super assistentes aqui, vão pegar o telefone do 0800 do Serviço de Atendimento ao Cliente e a gente passa no ar. Aí, Lindaura, você liga porque eles sempre vão te informar qual o local de vendas mais próximo da sua casa. E tem a Josiane de Jesus, do Jardim São Januário, que tem 45 anos e gostaria de saber mais sobre não tomar leite. Josiane, faz o seguinte, se você usa internet e quiser passar o teu site, aliás, o teu endereço eletrônico, você manda que eu te mando todos os trabalhos e artigos falando mais sobre esse detalhe do leite que eu expliquei. E lembrando que você pode estar ligando aqui e deixar a sua pergunta. Quanta pergunta, não? Bastante. Bom, eu já li todas, porque assim você pode ir respondendo com mais tranquilidade, abrangendo um pouco de tudo. Então, o que você gostaria de estar começando? Então, primeiro, acho que é importante ressaltar o que a gente começou a falar sobre o consumo da soja, a melhor forma de se consumir, né? Então, uma das perguntas foi qual o comparativo entre o feijão e a soja em grão, né? Então, a soja em grão, ela, assim, entre comer soja em grão e comer feijão ou lentilha, grão de bico, eu recomendo comer o feijão, grão de bico e a lentilha. Por quê? Perfeito. Né? Porque a soja em grão, além de ter essa proteína que é de difícil digestão, que pode causar alergias, e isso causa vários danos, e a Gisela não há ninguém melhor do que para falar sobre isso, a Gisela, né? E além disso, a soja, além de ter essa proteína de difícil digestão, ela tem alguns fatores antinutricionais. Tá? Há estudos que indicam que esses fatores antinutricionais podem ser anticancerígenos também. Porém, há outros tipos de fatores antinutricionais que esses que podem ser anticancerígenos, tá? Então, assim, a soja tem fibras, tem as vitaminas, tem as proteínas, tem, né, as vitaminas e minerais, porém, esses fatores antinutricionais eles prejudicam o que a soja tem de bom. Então, é melhor a gente não comer a soja em grão, não tomar leite de soja e comer só a soja fermentada ou coagulada. Gente, um dos motivos de fazer o Mais Saúde hoje com esse tema do tofu é porque a gente fica com aquela coisa, a mídia fala, soja é bom, mas não é qualquer tipo de soja. Então a gente acha que dá leite de soja para o filho, ainda mais aqueles todos com sabores, porque já que a criança de repente não gosta do sabor natural, não que o sabor natural seja melhor, muito pelo contrário, mas a gente se estimula a colocar com sabores, só que esses sabores são cheios de corantes, de conservantes, então tem que tomar muito cuidado. Então a imprensa fica jogando em cima da gente, comer soja faz bem, a mulher na menopausa, mas tem que comer a soja certa, é essa, fermentada ou coagulada. Antes que acabe o programa e a gente não tenha falado, me diz uma coisa, fala um pouco dos produtos, por exemplo, que tem a Ecobras. Eu falo da Ecobras porque de todos os produtores de soja, eu coloco a Ecobras como líder. Pela seriedade, não que os outros não sejam, mas eu conheço o trabalho deles, inclusive a soja orgânica, a coagulação é uma coagulação correta, né, que você pode explicar um pouquinho, né, a diferença dos tipos de coagulação, mas tem muita coisa já pronta que você pode estar acessando. Inclusive, a Paula foi fazer uma pesquisa, né, Paula? Né, queijos de soja, alimentos à base de soja, e a gente verificou que os valores... Os preços, né? Isso, os preços se equiparam bastante com os produtos de queijo normais, então queijo branco, o queijo cottage. Porque eu fiquei sabendo hoje, que eu não sabia, tem cottage de tofu. Tem bastante coisa. Dá uma passeada, antes da gente continuar as respostas, dá uma passeada nos produtos. A gente tem aquele tofu natural, né? Tem o tofu fresco, de consistência firme, não é nem firme nem muito suave, então é uma
mais versátil que tem. Meio gelatinoso, assim, né? Ou é um pouco mais rígido? Ele é um pouco mais firme. Tá. Então é o tofu fresco, tá? É orgânico, e a soja que a Ecobras usa, né, é orgânica e não transgênica, que é um fator super importante. Um tema, acho que interessante. Já fizemos. Já fizemos. Tá. O outro produto é o tofu defumado, de defumação natural. Esse tofu defumado eu uso muito para pôr no feijão. Por quê? Ele simula que tem um toicinho, uma coisa assim, mais assim, carnívora, né, para os maridos. Eu tiro, porque eu particularmente, o tofu defumado, eu gosto do paladar que ele dá, o aroma, mas não necessariamente de comê-lo, né? E fica muito interessante. Pode usar picadinho, raladinho em cima de uma salada, até como petisco para quem gosta de um sabor um pouquinho mais forte. Quando a gente faz degustação, é um sucesso. Exatamente. Bom, aí tem as pastas de diversos sabores, de alho, de cebola, de ervas, então, enfim. Olha só, teve, se eu não me engano, foi a Mercedes, né, que quer saber receita de patê de tofu. Então, Mercedes, de repente, você pode estar comprando já ele pronto. Pode comprar já pronto. Tem de diversos sabores. Quais que são? Bom, tem de aipo com cebola, alho e salsa, defumado. Esse defumado, ele vai, além do tofu fresco, vai o tofu defumado também. Olha que interessante. Então, é todo feito com aquele tofu fresco. Com ervas de Provence, alho e cebolinha, cenoura e alho poró, gengibre com salsa e pizza. Olha aí, gente. Então tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Uns mais fortes, uns mais suaves. Ok. Então é bem prático. Inclusive, uma das perguntas foi como usar o tofu de manhã. Isso. Às vezes, que nem aqueles que são com salsa, com cebola, são mais suaves. Foi a própria Mercedes que perguntou o que ela podia usar no lugar da margarina, e teve uma outra questão, sim, falando de como poderia estar consumindo no café da manhã. E teve uma outra ouvinte que também falou a respeito de estar consumindo só 2 vezes por semana, mas o tofu a gente pode estar fazendo uso diariamente, Pode né? consumir diariamente, mais do que uma vez por dia. Inclusive, eu acho que assim, tudo que é bom a gente deve consumir, porém nunca em excesso. Exato. Né? Então não é porque hoje vocês estão ouvindo falar em tofu que vocês vão parar de comer tudo que está comendo e comer tofu. Perfeito. Que nem quando sai assunto sobre tomate tem licopeno, alho faz bem pro coração, e aí todo mundo vai na onda e por um tempo só come aquilo. Então não, acho que tudo tem que ser bem moderado. Bom senso. Bom senso. Então assim, o tofu pode sim ser consumido diariamente, mais de uma vez por dia, de diversas formas. E assim, sempre na forma que a gente está falando. Não no leite, não como a forma de leite, exceto se você quiser usar em receitas. Isso. Porque isso eu estou falando pelo, né, como sou nutricionista da Ecobras, eu falo em nome dela. E digo sim que nós temos o leite de soja, porém para usar, não para tomar copos e copos ao longo do dia, sim para utilizar numa receita, no lugar de um leite tradicional. Lembrando que este leite que é feito pela Ecobras, ele passa por um processamento, a gente vai até verificar depois, né, em relação as proteínas, se elas conseguem até ficar mais fáceis de degradação. Mas quando você consome um pouco dentro de uma preparação, não é esse o problema. O problema é todos os dias, todas as horas, estar comendo ou estar bebendo essa soja, assim, ao longo do dia, todos os dias. Isso é que causa o grande problema, né? Exato, porque em uma preparação você não vai chegar a tomar nenhum copo. Perfeito. Né? Nem meio copo. Você às vezes põe um copo de uma preparação que vai ser dividida por 8 meia dúzia de pessoas. Exatamente. E o que a Gisela estava falando é que esse processamento que a Ecobras utiliza é de rigoroso controle de tempo e temperatura a que os grãos da soja são submetidos em todo o processo de formação do tofu. Certo. Tá? Então, assim, voltando aos produtos, Uhum. também tem a maionese, que é feito do tofu em 3 sabores, sabor tradicional, chile e azeitona. Então, podemos trocar a maionese por uma maionese de tofu. E eu particularmente tenho uma receita maravilhosa usando o tofu tradicional e aí batendo no liquidificador para fazer a minha maionese, porque eu não sabia que já tinha também essa maionese. Pode fazer. Com tofu fresco a gente pode fazer 1001 coisas. Maravilha. O que a Ecobras ela abre um leque de produtos para quem ou não tem tempo ou para quem ainda não sabe lidar muito bem, quer conhecer, então tem
diversos tipos de produtos à base de tofu. E tem o cottage de tofu também. Gente, eu achei o máximo. É bem bacana, porque é uma outra forma, né? E a palatabilidade e o gosto, como é que tá? Então, o tofu fresco ou o cottage de tofu, eles têm aquele sabor neutro. Tá. Eu sempre faço comparativo que é daquela ricota que não tem sal, então que é insonso, vamos dizer assim, tá? Porém, há quem goste sim de comer em cubinhos ou numa sopa, dá para comer puro, mas para quem ainda não tem esse hábito, o bacana é estar transformando o tofu em receitas salgadas, do tipo bolinho, lasanha, mesmo em sobremesas, que pode ser feito inclusive mousses. Outra forma de tomar o tofu, de comer o tofu de manhã é, por exemplo, bater uma vitamina de frutas. Você dá cremosidade. Ótimo. Isso, dá textura. Dá textura. E o tofu da Ecobras, particularmente, ele tem menos sabor residual da soja do que de outras empresas por esses tratamentos que ele é submetido. Olha, tem uma dos coagulantes. Dos coagulantes, isso. Olha, tem a Penha aqui da Vida Romero que está falando que consome o tofu caseiro. Gostaria de saber se tem algum problema. Sorteio do dia. Por exemplo, essa é caseiro porque ela deve fazer a coagulação. Esse detalhe da coagulação, fala um pouquinho para nós. Tá, olha, só voltando, antes ainda de chegar na etapa da coagulação, a soja, para ela minimizar aqueles fatores antinutricionais que a gente estava falando, tem 3 tipos de fatores antinutricionais, com o cozimento caseiro, a gente não alcança o tempo e a temperatura necessária, porque isso só é possível com sensores térmicos, tá? Então, em casa, a gente não consegue neutralizar. Então, a soja que você vai estar usando para fazer o seu tofu vai estar com esses fatores antinutricionais. É óbvio que uma vez ou outra, se você consumir, não vai ter problema, tá? Mas agora, chegando aos coagulantes. Os coagulantes que tradicionalmente são utilizados e vendidos são derivados da indústria química. Tá? Quer dizer que não são naturais, não são químicos. Naturais, são químicos. E isso, o que isso acarreta? Acarreta metais tóxicos aos coagulantes. Então você vai estar fazendo um produto que teoricamente seria muito saudável, só que o tipo de coagulante que está sendo usado pode comprometer a qualidade nutricional do seu tofu. Entendeu, Penha? Porque na realidade, às vezes a gente pensa como a Jaqueline falou, a gente pensa, vou aprender a fazer, vou fazer a soja, o extrato de soja, vou fazer o leite, vou coagular e vou começar a consumir o meu tofu caseiro. E por ser caseiro, a gente pensa que está dando todo aquele, assim, né, está agregando valor, quando no caso, Penha, olha aí, o fator antinutricional que por não estar numa temperatura adequada, porque são muito altas as temperaturas, que você precisa atingir o nosso fogão de casa, sem chance. Ele atinge, mas não fica, não permanece o tempo suficiente para eliminá-lo. E esse detalhe da coagulação, que a gente vai comprar o coalho, como a gente chama, né? É o coagulante. O coagulante, e é de origem, tem que perguntar se é de origem, no caso, natural, biológico ou químico. Mas a maioria do mercado é química. Sim, na realidade, a Ecobras, ela é representante exclusiva dos coagulantes que ela usa, que vem do Japão, são importados do Japão, que é o cloreto de magnésio e sulfato de cálcio. Olha que interessante. Eles vêm de Minas e do mar japonês. Olha que interessante. Tá? E assim, a nossa empresa é exclusiva. Então, realmente é bastante difícil de você ter um coagulante que seja natural. Tá? É melhor você comprar pronto, você tá investindo na sua saúde e vai ter grandes resultados aí para o que for, para preservação ou tratamento de alguma patologia. Então, olha só, investindo na saúde, como eu costumo dizer, melhor gastar dinheiro no supermercado do que na farmácia. Estamos aqui conversando com a doutora Jaqueline Calheta, que é nutricionista, também atua em consultório particular, em consultório que vai depois deixar as coordenadas dela para quem quiser entrar em contato, mas presta toda uma assessoria de nutrição para essa empresa chamada Ecobras, que é, assim, a que eu coloco assim como a grande empresa de alimentos orgânicos de soja. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Bom, Jaqueline, agora a gente dá conta de responder um monte de questão. Bom, deixa eu pegar uma pendência minha aqui.
A Lindaura tinha perguntado onde posso encontrar os produtos da Naturalis. Lindaura, lápis e papel na mão, eu vou te dar o telefone do serviço de atendimento ao cliente deles. Você pode falar com a Ariane, se não me engano é a Ariane que atende, é 2188-3737. Repetindo, Naturalis, o serviço de atendimento ao cliente é 2188-3737. A Janete estava perguntando que não conhecia tofu, porque agora, Janete, você conhece. Onde ela pode encontrar? Supermercados comuns tem ou mais assim as redes mais assim, Pão de Açúcar? O que mais? Mais a rede Pão de Açúcar, está entrando também no Extra, Casa de Produtos Naturais. Ah, com certeza aquele Mundo Verde, aquelas coisas. Casa Santa Luzia também. Ah, Santa Luzia, gente, um dia vocês têm que visitar, passear. Porque ali é um supermercado, é uma boutique de comida, é lindo, gente. Olha, é maravilhoso, é bárbaro. E sabe que não tem coisa tão cara? Porque, veja bem, para pessoas que moram sozinhas, às vezes eles têm, assim, 2 bifes para vender já fatiados. Então, é uma coisa assim que acaba sendo prática, né? Além de tudo, o professor Enio ia dizer, além de tudo, muito importante sob o ponto de vista da higiene alimentar. Bom, temos então aquela outra ouvinte que estava perguntando sobre colocar o tofu na sopa, a Maria Imaculada. Pode? Claro que pode, inclusive uma receita tradicional japonesa é o misoshiro, né, que é a sopa com os cubinhos de tofu fresco, tá? Lembrando que assim, ele vai ser ele sozinho, com o saborzinho dele. Agora, se você quiser camuflar um pouquinho, você pode bater ele e dar cremosidade à sopa. Perfeito. A Maria das Dores que tinha perguntado porque ela faz o extrato de soja, né? Cozinha, Então, Maria das Dores, acho que isso ficou bem claro, que não é a melhor forma de estar consumindo e procurar consumir sempre, como a gente está falando, na forma de soja coagulada ou fermentada. Posso fazer só um comentário? Deve. Uma outra forma muito bacana de se consumir, não no caso tofu, mas a soja fermentada, é através do iogurte de soja. Você não falou, aliás, ainda eu te não cortei. Deu tempo. Então vamos terminar. Tem um iogurte de soja que é uma gracinha. O iogurte de soja em 3 sabores, morango, baunilha e mel e pêssego, tá? E que ajuda na flora intestinal, tá? Reconstituir ou manter a flora intestinal. E é o único produto do mercado, iogurte de soja, que não vai leite na sua composição. É 100% soja. E outra coisa fermentada. que eu estava vendo, o amido que é usado é um amido de mandioca, que é quando é usado no produto deles. Então, você veja, não tem glúten. Inclusive, a maioria dos produtos não tem glúten, né, não tem lactose. E para quem é judeu, a gente tem a certificação kasher em vários produtos também. E o último produto, que é muito bacana, é a sobremesa de soja com cacau orgânico. Então, a sobremesa de soja, sabor chocolate, maravilhoso. Crianças também adoram, tá? E que vem, é uma delícia para a gente consumir, assim, em vez de comer o chocolate tradicional, poder consumir uma sobremesa muito mais saudável. Perfeito. Então hoje nós estamos aqui nos banqueteandos, né, em relação a soja e outros derivados, para a gente não ficar naquela mesmice de sempre achar que só aquele alimento que é bom. Nós tivemos também uma pergunta aqui da Cláudia, falando sobre a mexerica, que ultimamente ela tem consumido muito mexerica. Claro, Cláudia, a gente tem que aproveitar a safra, né? Além de preço bom, eu sempre digo que o alimento da safra é que é o alimento perfeito para nós no momento, né, Jaqueline? Propiciar isso, né? Quanto mais próximo da gente, mais natural for, ou seja, se ele está na safra, está na hora dele, então é a hora de consumir. Isso, então, Papai do Céu faz tudo certinho, né? Já coloca tudo direitinho. Gostaria de saber se tem algum problema e qual a quantidade de fibra. Olha, o Tadeu foi lá, pegou uma tabela bárbara, que é da Taco, né? E para cada 100 gramas, que é quase uma mexerica, depende do tamanho, mas uma mexerica pode chegar até 120 gramas, né? Você tem quase, vamos arredondar, 1 grama de fibra. Então, nós recomendamos que tem que se consumir de 20 a 30 gramas de fibra ao longo do dia. Então, é o que a Jaqueline falou, nada de ficar aí só por conta disso comendo 20 mexericas. Agora, veja bem, Cláudia, no protocolo da alimentação
funcional, quando você vai retirar os alergenos, a gente costuma retirar também, além do leite, derivados, do glúten, a soja no geral, porque as pessoas comem soja de maneira errada, milho também, às vezes a proteína do milho pode estar causando alguma alergia em algumas pessoas. Eu retiro também os cítricos, mas assim, com cara de laranja. Então é a laranja lima, a mexerica. Por quê? Porque algumas pessoas têm alergia e é muito interessante. Principalmente as pessoas que relatam muita dor de cabeça. São pessoas que têm uma certa sensibilidade a digamos assim, uma molécula que tem dentro desse tipo de cítrico, mas todos aqueles da carinha de laranja, né? Então, essa é a dica, mas, enfim, consumindo com moderação. Moderação, enfim, na safra a gente sempre acaba consumindo um pouquinho mais, né? Mas é só não passar o dia comendo aquele alimento a toda hora, né? Todo dia, a toda hora, todos os dias, né? E a gente pode estar consumindo, né, mais do que 2 vezes por semana, como a Jacira estava relatando aqui, né? A gente pode estar comendo todo dia também um pouco, né, do tofu e eliminando principalmente a carne vermelha ou a proteína de origem animal, não é? Isso, principalmente substituindo leite, né? O leite, os laticínios em geral. E é muito bacana para quem é vegetariano, que eu costumo sempre orientar, é que não faça a troca da proteína animal por proteína de soja texturizada, que é aquela conhecida como carne de soja. Também é uma forma muito ruim de se consumir a soja ou buscar a proteína de fonte vegetal. O melhor mesmo é o tofu ou a proteína ou a própria soja fermentada. Olha, tem Eliane aqui da Vila Leopoldina que diz que está fazendo o suco vivo, que é usando as sementes de gergelim germinadas. Isso é muito bom, tá? Tá batendo com maçã, com pepino, com couve. Lembrando, Eliane, de quando você bate a couve, principalmente, que é maravilhosa, crua, em termos nutricionais, mas tem que ser a couve orgânica, porque senão você tá consumindo aqueles pesticidas juntos. E posso usar após a cirurgia, vou fazer de câncer de mama. Claro, você tem que aproveitar agora essa fase antes da cirurgia, que para se fortificar e pós para se recuperar. Eu lembro que a doutora Denise Carreiro esteve aqui e deu umas dicas bacanas, como, por exemplo, tire leite derivados e principalmente cuidado com açúcar, principalmente açúcar refinado, porque toda célula cancerígena é assim, ávida por açúcar, né? Então isso é uma dica e bom hábito, sabe? Principalmente não fique estressada, que estresse é péssimo e confiar que tudo vai se resolver. Olha, a Maria Zélia, do Parque dos Príncipes, ela quer saber, por favor, repetir sobre qual o malefício do leite de soja e da soja texturizada. Vamos lá. Tá, então é assim, a soja é um grão ótimo para a gente consumir, porém só na forma fermentada ou coagulada, tá? Por quê? Porque a soja, ela tem alguns fatores antinutricionais e tem aquela proteína que é de difícil digestão que pode causar alergia, tá? No leite de soja, no processo dele, ele só, quando é industrial, não quando é caseiro, ele passa a ter menos teor daqueles fatores antinutricionais. Tá? Então a gente não deve consumir o leite de soja com muita frequência. Como a gente já falou, pode utilizar em uma ou outra receita, mas não, né, tomar copos e copos ao longo do dia ou muitas vezes na semana, tá? Então esse é o caso do leite de soja. A soja texturizada, a gente ainda falou muito pouquinho dela, né? Ela é subproduto da extração do óleo de soja. Nós tivemos aqui um nutricionista super famoso, porque aqui já veio, assim, várias pessoas fantásticas, porque, aliás, Jaqueline, a gente só traz no programa Mais Saúde o que há de melhor no mercado, em todos os sentidos. Então, nós tivemos um nutricionista bárbaro que explicou para o ouvinte, assim, pegam a soja, aí esmagam aquele grãozinho, tiram tudo que podem dele para fazer o óleo. O que sobra é feito em 2 etapas. Um vai para fazer ração de animal e outro para fazer essa soja texturizada. Se
não repara que aquilo parece um bonzo, né? Exato. É uma carinha, né? É verdade. É subproduto. Sabe aquela coisa? Restou, sobrou. O que nós vamos fazer disso? Vamos vender como carne de soja. Por isso que eu tô aqui alertando. Cuidado, não entra nessa de ficar assim só porque falaram que é tudo isso, não. E na verdade a maioria das pessoas não sabem, né? A gente vê em restaurantes ótimos, né? Que principalmente os vegetarianos naturais muito bem intencionados, muito bem né? intencionados. Só que o que a gente tem que lembrar é que a soja ela tem esses fatores antinutricionais e que na carne de soja isso não é trabalhado de forma alguma. E outra coisa é que para se fazer o óleo de soja é utilizado solventes químicos, tá? E que isso vai permanecer na carne da soja, aquela proteína texturizada da soja. Então é muito ruim para a saúde. E se vocês lembrarem do que o professor Enio falou, a contaminação química, ela não é retirada com cocção, com cozimento, não, ela permanece no alimento e isso vai para o nosso corpo. Então não é à toa que está todo mundo intoxicado, com metal pesado e com uma série de sintomas que aí chega no médico, o médico faz 1000 exames, não tem nada. Mas eu me sinto tão mal, o que será? É um pouquinho de tudo isso junto, né? Pode ser metais tóxicos, com né? Certeza, com certeza. Olha, tem a Delma Lúcia, da Vila Mariana, dizendo que o programa tá nota 10. Bom, Jaqueline, agradecer muito a tua presença. Você foi, assim, de uma riqueza no programa hoje. Eu acredito que você tenha, assim, elucidado, esclarecido muita coisa. Fique à vontade para se despedir, mandar algum recado. Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada a todos aqui presentes, aos ouvintes. Agradeço a Ecobras por ter me convidado para trabalhar também nessa empresa fantástica e por eu ter aprendido tanto e poder trazer esse tipo e nível de informação que eu tenho para passar. Bom, obrigada e boa tarde, fiquem com Deus. Amém. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Você confia?